Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sater César. Falamos aqui de Caldas da Rainha, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, estado aqui é Leiria, estamos a 80 km oeste de Lisboa. A ADEF, que é a nossa sigla da Assembleia de Deus Fogo para a Europa, foi fundada em 2010 e pelo pastor presidente, até hoje é o nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira. São mais de 30 igrejas em mais de 7 países do mundo, né? Estamos também falando aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário aqui da nossa igreja ADEF, e também pelo nosso Centro de Cultura de Berechit, que é o seminário que fundamos no Brasil. Formamos mais de 600 obreiros nesses 31 anos que completou agora. Nós estamos no ano de 2023, aqui em fevereiro. Estamos estudando as festas, desculpe, as festas judaicas. Essa matéria é a matéria do livro de Levítico. E a primeira festa que vamos estudar aqui agora, na primeira aula passada, fiz uma introdução geral sobre as festas. A primeira festa é a chamada Páscoa. Páscoa vem da palavra hebraica Pessah. Pessah quer dizer saltar por cima, pular por cima. Ela aparece 49 vezes no Velho Testamento. E essas festas nós podemos extrair o resumo delas, o ritual delas, o cerimonial delas de Êxodo 12, especificadamente da Páscoa. Depois nós temos Levítico 23 e Números 28. Então a Páscoa foi feita a primeira vez naquela noite fatídica de 14 para 15 de mês de Abib, que é o mês das espigas da cevada, primeiro mês, chamado na Babilônia de Nissan. Então nós vamos ver que essa festa, ela aconteceu lá no Egito, na região de Gósen. Gósen é aquela região, havia vários Gósen na Bíblia, 3 praticamente. Um Gósen do Egito, um Gósen que ficava perto de Gaza, lá perto dos filisteus, e um outro na outra parte em Israel. Essa primeira Páscoa aconteceu no ano 1446, e ela foi no 14º dia para o 15º mês, e nessa Páscoa teve o ritual de passar o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta. Isso nunca mais aconteceu. As demais festas foi só o ritual do que se comia, que era o cordeiro assado, com as ervas amargosas, com o pão ázimo. Então, a primeira Páscoa foi no dia 14 para 15 de Abib de 1446. Qual que era o ritual? Sangue nas ombreiras da porta, carne assada no fogo, não podia ser crua nem cozida, a cabeça, as pernas e a frissura, pães asmo, que é o matzote, ervas amargosas, que é o marror, e não podia ter sobra nenhuma, tinha que queimar tudo que sobrasse, não podia sobrar. E o modo de comer era um modo que ia falar profeticamente do que seria o povo judeu depois daquele dia. Lombo cingido quer dizer um novo trabalho. Você cingiu o lombo para trabalhar, não era mais trabalhar em tijolo o dia inteiro. Trabalhar agora era adorar a Yahvé no deserto. Segunda coisa, sandália nos pés, porque agora não era mais escravo. Escravo não usava sandália, então tinha que ter sandália. Terceira coisa, cajado na mão, que seria agora o pastoreio. Eles não seriam mais, eles voltariam a ser o que era quando entraram no Egito. Entraram como pastores de ovelha, ficaram depois escravizados, mexendo com tijolos, agora voltariam a ser pastores de ovelha. E apressadamente, porque eles iam sair de vez daquilo ali depois de 430 anos ali, sendo 215 anos de escravidão. E dos outros 215 anos não foi de escravidão. Cristo é a nossa Páscoa, dizia Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Né? Deuteronômio fala que Moisés orientou o povo a sacrificar no lugar que o Senhor escolhesse. Não podia fazer Páscoa qualquer canto. Vamos fazer uma Páscoazinha aqui, churrasquinho aqui, não. A Páscoa tinha que ser feita no lugar que o Senhor escolhesse. Depois a cidade onde foi colocado, armado o santuário, depois que a terra foi conquistada, em 1406 a.C., foi em Siló. Então nós vamos encontrar lá o tabernáculo foi montado em Siló. Depois, nos dias de Davi e Salomão, a gente encontra que eles estavam no alto de Gibeão. Estava lá, o altar de bronze estava em Gibeão, não estava mais em Siló. Então, a primeira Páscoa. A segunda Páscoa nós vamos encontrá-la no Sinai. Então, um ano depois, em 1445 a.C., nós encontramos em Números capítulo 9 a descrição da segunda Páscoa, e também encontramos no Levítico também falando sobre isso, né? Orientando os sacerdotes a ser feita a consagração deles. O tabernáculo é montado dia 1º do primeiro mês do segundo ano, que são consagrados os levitas até do dia 2 ao dia 9, no dia 10 morre Nadab e Abiú, separa o cordeirinho, dia 14 é a primeira Páscoa. Então está lá no Sinai, desculpe. Depois nós temos mais uma Páscoa, que foi uma segunda Páscoa extra. Essa Páscoa é a Páscoa extra. Teve gente no dia daquela Páscoa do Sinai que estava imundo por alguma coisa, estava viajando, ou alguma outra coisa não pôde participar. O Senhor permitiu que se fizesse uma segunda Páscoa.
Então ela foi feita no segundo mês, no mesmo dia, 14º dia para o 15º, no mesmo ano. Essa é uma Páscoa extra. Depois temos a quarta Páscoa em Gilgal, quando Josué conquistou a terra, assim que ele atravessou o Jordão, antes de conquistar a terra, assim que atravessou o Jordão, eles então fizeram uma Páscoa ali, celebraram a Páscoa ali, logo no dia seguinte o maná parou de cair. A quinta Páscoa nós temos no reinado de Ezequias, no ano 726 a.C. Essa foi essa também, que foi feita no segundo mês, porque o pai dele havia fechado a casa de Deus, o templo, e havia quebrado os instrumentos, os equipamentos, e ele teve que refazer aqui tudo e purificar tudo, então demorou, e fizeram a Páscoa no segundo mês. Então 2 vezes ela foi feita no segundo mês. Lá no Sinai, né, foi feita 2 Páscoas, no primeiro mês e no segundo, e aqui no Ezequias foi feita no ano 726, no segundo mês. Depois o neto dele, Ezequias, gerou a Manassés, Manassés a Amon Josias. O bisneto dele, no ano 622, 18º ano do governo dele, proclamou e fez também a festa, com muitos animais, muitos cordeiros. E ele relata que desde o dia do profeta Samuel não tinha feito uma Páscoa tão grande como essa. Só que a gente não encontra falar na Bíblia aqui no livro de Juízes, nem de Samuel, que houve Páscoa, não mencionou. Mas aqui no livro de Josias é mencionado que desde os dias do profeta Samuel. Claro que teve muitas outras Páscoas, dizendo as que foram citadas e relatadas na Bíblia. Temos a sétima relatada, que é no livro de Esdras, capítulo 6, depois que eles voltam na segunda viagem, a segunda leva de exilados, no ano 458. Então nós encontramos Esdras celebrando a Páscoa. Depois tem uma Páscoa que acontecerá no futuro. Essa vai ser no milênio. Está lá em Ezequiel, capítulo 35, 21. No milênio teremos Páscoa também. Voltando aqui para a Terra, Jesus, nos dias dele, no ano 25, 26 e 27, que ele nasceu 6 anos antes do zero, então começou o ministério mais ou menos no ano 25. No primeiro ano do ministério ele foi para a Páscoa, João capítulo 2, versículo 13 e 23, e a segunda Páscoa dele, João capítulo 6, versículo 4, e a terceira Páscoa dele, ele foi 6 dias antes, passou em Betânia, e ficou indo e voltando, etc., foi no ano 27, está relatado em João 11, João 12, João 13, João 18 e João 19. Então, estamos aí. Qual era a oferta que era feita, então? Matava-se um cordeiro, né, nesse dia da Páscoa, e tinha que se comer ele com ervas amargosas, com pães asmos, e não podia sobrar nada, e com aqueles detalhes que eu já falei, que é lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão, e depressa, que falava profeticamente de como seria a nação judaica dali para frente. Essa é a primeira Páscoa. E não teve mais nenhuma Páscoa depois com sangue passado em ombreira. Só nesse dia, para que o anjo destruidor saltasse, né? Daí o nome Pessa, saltasse. O anjo saltava aquela casa que visse o sangue nos umbrais, né? Então está lá em Levítico 23, foi instituído em Êxodo capítulo 12, e também tem orientação sobre ela em Números capítulo 28. Vamos ficando por aqui com essa segunda aula das festas de Israel. Fica na parte de